Louvamos a Deus por mais uma noite em que podemos compartilhar a sua palavra. Louvamos a Deus por esse dia. Esse é o dia que o Senhor nos fez e por isso estamos alegres. Estamos alegres pela sua graça em nós. Estamos alegres porque Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. É o que diz a sua palavra. Nós louvamos a Deus porque ouvimos o seu chamado e aceitamos o convite do Senhor Jesus para nós, que dizia: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Quando Cristo chamou cada um de nós, queridos, já estava embutida esta tarefa: seguir a Jesus, ir após Ele e fazer pescadores de homens. Fomos chamados para pescar vidas, falar do Evangelho, pregar o Evangelho e fazer discípulos até os confins do mundo. Dentro de cada chamado, para cada um de nós, no pacote do Evangelho, está incluído essa tarefa: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O chamado que Jesus fez para os discípulos, que depois se tornaram apóstolos, é o mesmo para nós. Amém, querido? Muito boa noite, você que está chegando. Boa noite, Mário. Boa noite, Lucilene, toda a sua casa, Mário e sua família. Boa noite, Priscila Dantas e Daniel dos Santos, muito boa noite. Você que está chegando também, muito boa noite. Você do Rio de Janeiro, você do Brasil e você que está fora do Brasil, você é muito bem-vindo esta noite quando vamos examinar as Escrituras. Jesus disse para os judeus que estavam interrogando: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Amém, querido irmão, querida irmã, querido amigo, você que não é amigo de perto, mas é conhecido, e você que talvez eu nem conheça, esteja nos ouvindo. As Escrituras testificam de Cristo e testificam também da vida eterna. E nessa noite nós vamos olhar as Escrituras Sagradas, vamos continuar olhando o texto que nós já temos visto, lá de 2ª Carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, que fala sobre os últimos dias, os males e as corrupções dos últimos dias. E vamos a outros textos, com certeza, para que a gente possa então examinar de maneira mais detalhada. Boa noite, Monique Rodrigues e toda a sua casa. Queridos irmãos, nós vamos começar orando, como sempre. Hoje chegou mais pedidos. Vamos continuar orando pela mãe do pastor Leoni, a dona Maria Edina. O quadro dela teve uma ligeira piora nessa tarde. Ele já enviou notícias. Nós vamos clamar ao Senhor por ela. Vamos clamar ao Senhor pelo Paulo, o irmão da Márcia Simões, que também acabou de nos mandar notícia. Márcia está vindo do hospital agora. Ele ficou internado, já no isolamento. Vamos clamar pela vida do Paulo. Vamos continuar orando pela vida da Vanessa também. Vanessa, filha da irmã Daniele, que também está no isolamento, porém está em casa. Vamos então orar pela Vanessa, vamos orar por tantas outras pessoas que têm chegado até nós, têm chegado a você. Certamente você sabe de um, de outro, pessoas que estão precisando do nosso clamor, da nossa oração, pedindo a Deus a graça e a misericórdia, para que Deus cure, para que Deus salve da morte física e alguns também salve da morte eterna,
Vamos clamar ao Senhor nessa noite. Boa noite, meu companheiro Vanderlei Valério. Boa noite, João Bosco. Boa noite, irmã Eliane. Graça e paz para os irmãos. Boa noite, irmã Luizete. Boa noite, Badu. Vamos orar ao Senhor, queridos. Senhor Jesus, nós te adoramos nessa noite. Nós bendizemos o teu nome pela tua bondade e graça conosco. Muito obrigado pelas tuas grandes misericórdias que tem nos alcançado, Senhor, em tempos difíceis, em tempos trabalhosos como esse que estamos vivendo. Nós louvamos o teu nome, louvamos a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pela saúde que o Senhor nos tem dado. Muito obrigado, Pai, pela tua bondade em nossas vidas. O Senhor tem nos protegido, ó Deus, tem nos livrado da contaminação. Alguns o Senhor tem curado já da contaminação. Louvamos o teu nome, Senhor, por tantos quantos foram curados. Ó Deus, muito obrigado pela vida do Ronaldo e da Rossana Lidório, que acabamos também de receber notícias que estão bem, já 100% recuperados. Senhor, e tantos outros quantos já ouvimos que foram, ó Deus, recuperados, já tiveram altas e já estão novamente em casa, em suas famílias, no seu lar. Muito obrigado, Senhor, pela tua dádiva. Muito obrigado pelo Antônio Carlos, aquele amigo nosso, que também já está curado, pela Valéria, que também está curada. Ó Deus, pelo pastor Uziel, também está curado. Louvamos o teu nome, Pai. Tantas pessoas que o Senhor tem tocado, colocado a tua mão, e estão recebendo alta, voltando para o seu lar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem nos guardado por tua graça e por tua misericórdia. Ó Pai, mas queremos rogar a Ti, ó Deus, por essas vidas que estão ainda internadas. Ó Deus, rogamos pela Maria Edina, mãe do Leoni, Senhor, tenha misericórdia da sua vida, Senhor, toca naquela vida, Senhor, e traz de volta, Senhor, traz ela de volta, Senhor, em nome de Jesus, manifesta o teu poder e graça, ó Deus, que ela seja tocada nesse momento, que ela seja curada pelo poder do Senhor, pelo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, o poder da cruz do Calvário. Ó Pai querido, envia ali os teus anjos, Senhor, naquele hospital e toca naquela vida, Senhor, e concede vida e vida com abundância, Senhor. Da mesma maneira o Paulo, o irmão da Márcia, que ficou internado neste momento, Senhor, visita o Paulo. Deus querido, toca na sua vida e manifesta na vida dele, Senhor, o teu poder, a tua graça, a tua bondade e fidelidade, meu Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai querido, toca no Paulo e recupera a sua saúde, repreende aquele mal, em nome de Jesus. Deus bendito e amado, toca na vida da Vanessa também, que está em casa. Senhor, cura a Vanessa, restaura a sua saúde, trabalha na sua vida, Senhor, manifesta ali a tua bondade, a tua graça, a tua fidelidade, Senhor. Rogamos, Pai, pela esposa do Marcos Chaves, ó Deus, a sua mãe, Deus, as duas estão em fase de recuperação, continua, Senhor, a restaurar e a curar, toca nos pulmões, toca na corrente sanguínea, Senhor, dessas vidas, e continua trazendo recuperação, em nome de Jesus. Ó Pai, aquele outro jovem que também, Senhor, se chama Marcos Chaves, que foi pedido oração ontem, Pai, ele não te conhece, ele precisa ter um encontro com o Senhor, ele precisa ser curado do corpo e da alma. Senhor, manifesta ali a tua bondade e graça na vida, Senhor, daquele jovem. Em nome de Jesus, ele trabalha, Senhor, na linha de frente e ele foi contaminado. Pai, ele precisa de graça e misericórdia do Senhor. Rogamos a Ti, Pai, e por milhares e milhares, Senhor, que não conhecemos, mas que nesse momento estão internados, Senhor, alguns, ó Deus, em fase muito crítica, outros em melhores fases, mas rogamos por todos eles, Senhor, que a Tua boa mão tenha bondade, tenha misericórdia e cure, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, guarda a nossa nação, tem misericórdia do nosso país, Senhor, e
freia o avanço desse vírus, Senhor. Por misericórdia e graça, rogamos a Ti, ó Pai, toma em Tuas mãos as autoridades do nosso país, toma, Senhor, os médicos, os enfermeiros, policiais, bombeiros, Senhor, todos quantos estão na linha de frente, ó Deus, carcereiros, Senhor, de presídios, visita os presidiários, Senhor, quanta gente que está padecendo da enfermidade e não estão nem no hospital. Senhor, tem misericórdia nesta hora, tem misericórdia dos mais pobres, Senhor, os menos favorecidos da sociedade, que carecem de comida, Senhor, de água, de higiene. Senhor, tome em Tuas mãos o nosso país. Ó Deus, não permita, Senhor, que a crise aprofunde e que haja fome. Senhor, tem misericórdia. Ó Pai bendito, rogamos a Ti nessa noite, tem compaixão de nós. Senhor, em nome de Jesus, fica conosco nesse tempo. Ó Deus, quem vamos abrir a Tua palavra, pedimos, Senhor, ilumina os olhos do nosso coração. Queremos ouvir e entender a Tua palavra, queremos nos debruçar sobre ela, queremos, Senhor, examinar. E pedimos, Senhor, a iluminação do Espírito Santo, o Consolador amado, aquele que nos guia a toda verdade. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém e amém. Amém, queridos? Louvado seja Deus pela sua graça, sua bondade. Boa noite você que chegou. Boa noite, Jorge Carvalho, meu amigo. Saudade, quanto tempo. Boa noite, Paula Ferreira, minha filha, Marcos Vinícius, Marcos Henrique e Arthur. Graça e paz para todos vocês. Vamos então, queridos irmãos, olhar o texto inicial de segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler o texto todo, de 1 ao versículo 9. Diz o seguinte: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade, são homens de todo corrompidos na mente e réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Amém, queridos? Esse é o texto básico que nós estamos olhando. E hoje nós vamos olhar a partir do versículo 3. Nós temos aí mais 6 características desse tempo, né? O texto Paulo faz um quadro bastante realista do que está acontecendo hoje. Parece que Paulo está vivendo nesse tempo, no século 21, e escrevendo as características da sociedade nesse tempo. Por isso o tema que nós temos abordado são as características da sociedade no fim dos tempos, que são esses tempos. O tempo em qual nós estamos vivendo é o tempo do fim, querido. Você não precisa ter nenhuma dúvida de que nós estamos vivendo os últimos dias.
E o texto começa falando de uma característica muito pertinente para esse momento. Paulo diz aí, os homens serão desafeiçoados. Desafeiçoados é uma palavra que não é muito comum no âmbito geral da sociedade, mas olhando para sinônimos, é muito claro de entender. Desafeiçoados é alguém sem afeto natural, ou alguém sem amor familiar. E quando a gente observa e ouve notícias e lidar com famílias, né, na nossa função pastoral, a gente o tempo todo está trabalhando com pessoas, consequentemente com famílias, e a gente então pode atestar esta realidade, pessoas sem afeto natural ou desafeiçoados, sem uma afeição familiar, sem aquele amor familiar, aquele vínculo fortíssimo que é o vínculo da família. Essas pessoas são duras, são rígidas com seus próprios parentes, né? Tendo em vista que nós temos visto assassinatos dentro da própria casa, e muitas das vezes crimes que ficam mal resolvidos, né? Como o daquele pastor que foi assassinado dentro da sua casa aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, e até hoje ainda não tem com clareza quem foi o assassino. Há bastante desconfiança, um filho se entregou, outro também, mas a verdade dos fatos é que ainda não chegou a uma conclusão daquele crime. E aí você pensa, mas ele morreu dentro da própria casa, assassinado por um dos filhos, ou por dois filhos, ou por mais de dois. Isso, querido, é exatamente o que Paulo está dizendo aqui no texto, que nos últimos dias os homens não teriam nenhum afeto pelos seus próprios parentes. Então essa palavra aí, desafeiçoados, ou sem afeto natural, é alguém desprovido da realidade do vínculo do amor fraternal. O vínculo do amor que une os familiares, seja marido, mulher, filhos e pais, irmãos, primos, netos e avós, seja qual for o vínculo. Nesse tempo, o tempo que nós estamos vivendo, nós temos visto essa realidade. A segunda característica que Paulo aborda, ele diz que os homens seriam implacáveis. Implacáveis. Ou irreconciliáveis. Aquele que rompe com a trégua. Homens que não querem saber de trégua são homens implacáveis. Homens irreconciliáveis. Avesso a qualquer negociação. Querido, esse é o tempo em que os homens são implacáveis, não querem dar trégua. Basta você olhar para o momento político do nosso país e você percebe que não há trégua de um lado e de outro lado. Não há trégua, os homens não querem reconciliação, não querem sentar para conversar ao menos e tentar chegar a um consenso sobre um determinado assunto que, na maioria das vezes, no âmbito político-social, é para o benefício de todos nós, de toda a nação, ou de um estado, ou de um município. Mas os corações têm se tornado irreconciliáveis ou implacáveis. Não querem nenhum tipo de conciliação. Esta é uma característica do nosso tempo e nós não podemos ficar de olhos fechados para essa realidade. Mas Paulo diz também que eles seriam caluniadores, homens que vão caluniar aos outros. Palavra para caluniadores aí, querido, é diaboloi. No grego, diaboloi é sinônimo também de Satanás, aquele que acusa secretamente, acusador secreto, ou caluniador dos homens diante de Deus, como diz a palavra lá no livro de Apocalipse, capítulo 12,
que Satanás é o acusador dos nossos irmãos. Esse tempo em que estamos vivendo, os homens são, desta maneira, caluniadores. Eles são cheios de falsidade e malícia, fazendo todo tipo de artimanha para seduzir as pessoas para o mal. Veja, queridos, essa é a característica dos homens desse tempo, que é uma característica do próprio Satanás. E quando eu estava olhando esse texto, eu fiquei pensando nas chamadas fake news, né? Hoje nós temos aí até processos na justiça, dezenas e centenas de processos contra as fake news. São pessoas cheias de falsidade e malícia que fazem todo tipo de artimanha para enganar, seduzir, prejudicar os outros por causa da maldade dos seus corações. Então, queridos irmãos, esse é o tempo do fim, em que os homens seriam caluniadores. A passagem que iniciamos, para quem chegou depois, é a mesma, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, estamos olhando o versículo 3. Ainda não chegamos em outro texto. Mas Paulo diz também que esses homens seriam sem domínio de si, homens que não têm domínio próprio, pessoas incontinentes, pessoas que entram numa discussão muitas das vezes, ou até mesmo que são abordadas na rua por uma autoridade, mas não conseguem se controlar e aí perdem a noção de tudo e muitas das vezes partem para a agressão física e alguns chegam a vias de fato até de assassinar um outro e às vezes por causa de uma discussão de algo banal. Mas como os homens eles estão sem domínio de si, eles saem de uma questão banal para, muitas das vezes, um assassinato. Tira a vida de uma outra pessoa por nada, simplesmente porque ficou nervoso, discutiu, foi contrariado, e aí então ele perdeu completamente o controle e às vezes estava armado, às vezes foi até em casa, buscou uma arma e voltou. Então foi lá e executou a pessoa que estava apenas discutindo com ele ou fazendo com que ele entendesse alguma regra ou alguma lei. Mas porque essa característica tem dominado as pessoas, elas estão fora de si. Pessoas sem domínio de si, sem autocontrole. Pessoas que não conseguem se controlar. Esse é o quadro desse tempo, queridos. E eu e você precisamos estar atentos para isso e pensar e refletir de que esse tempo é exatamente o tempo em que a Bíblia diz que seriam os últimos dias. Por isso não há nenhuma dificuldade de nós entendermos o texto e pensarmos no texto como a verdade de Deus para nós, para nos alertar. Mas Paulo diz aí também que os homens seriam cruéis. Cruéis, queridos. Cruéis aí são homens não domesticados ou homens selvagens. Lembra que quando a gente olhou o versículo 1, tempos difíceis, a palavra difíceis também tinha esse sinônimo de selvagem, mas essa palavra aí também, cruéis, pode ser traduzida como selvagem. Então os homens seriam cruéis, homens que não foram domesticados. Embora são seres humanos que se dizem civilizados, mas por pouca coisa ou por nenhuma coisa eles se tornam selvagens. Isso, querido, é muito claro no nosso tempo. Isso é uma realidade em que nós estamos vivendo e não há como fugir dessa realidade. Por isso a gente precisa olhar a Escritura e nos preparar. E a última característica desse versículo que Paulo aponta diz o seguinte: os homens seriam
inimigos do bem. Quando você olha as outras 5 características, juntando todas elas, elas são inimigas do bem. Sem amor para com os bons. Aquele que se opõe à bondade e à pessoa de bem. São inimigos do bem. Não querem saber de fazer o bem. Não querem ter aproximação com as pessoas que estão fazendo o bem. Elas simplesmente são inimigas do bem, daquele que é bom e daquele que está praticando a bondade. Isso muitas vezes é muito claro em coisas simples. Às vezes você está num restaurante, uma padaria, e chega um menino de rua pedindo para você pagar um lanche ou um prato de comida, e você vai então bondosamente pagar, e alguém se levanta e quer brigar, expulsar o menino ou alguém que anda na mendigança, porque não quer ver você fazer o bem. Esses são os inimigos do bem. E muitos outros exemplos. Então, queridos, talvez você pergunta, mas por que a gente precisa olhar essas questões em tempos tão difíceis como esse? A gente poderia estar falando de coisa muito mais suave, coisas muito mais agradáveis. Porque os dias são maus, o tempo é um tempo difícil. Mas eu quero olhar, querido, e destacar algumas questões com você essa noite. O porquê nós estamos olhando, né, essas características pontualmente, uma a uma. Isso tem uma razão, tem um propósito. E eu queria olhar com vocês nessa noite. A primeira razão porque a gente precisa olhar essas questões é porque nós não podemos ficar alienados da realidade do mundo atual. Nós não podemos ficar numa redoma de vidro, trancados, fingindo que lá do lado de fora da redoma está tudo bem, está tudo ok. Porque não está tudo bem. As coisas não estão bem. Então, querido, eu e você precisamos ter coragem de olhar a realidade nua e crua, como ela é. A realidade do mundo é essa hoje. E eu e você não podemos ter medo de olhar essa realidade e não podemos ser românticos e ficar pensando que estamos vivendo em tempos fáceis, porque não estamos vivendo em tempos fáceis. Os dias são muito difíceis. Nós estamos vivendo em uma selva de pedra. Do lado de fora há um vírus. Para piorar a situação, o vírus circula em todo o país livremente de um lado para o outro. Cada dia que passa a gente ouve que morreu 1.000, morreu 800, morreu 700. Além das outras mortes que diariamente morrem naturalmente pelo país afora. Então, queridos, estamos vivendo tempos difíceis e nós precisamos encarar essa realidade e olhar para ela. Para quê? Segunda razão é porque a gente precisa estar preparado para esta hora. Eu e você precisamos estar prontos para esse tempo, que é o tempo do fim, e fazer uma leitura correta desse tempo. Como diz o texto bíblico lá em 1 Crônicas 12, 32, e aí eu queria ir com vocês lá no Antigo Testamento, livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Havia um grupo de homens ali, o exército de Davi estava sendo formado, quando Davi é levantado rei, começam a se juntar a eles homens de todas as tribos de Israel. Davi aqui foi proclamado rei pela segunda vez, primeira vez em Judá, e agora todo Israel está proclamando Davi rei. E começou a vir gente de todas as tribos para formar o exército. E lá no versículo 32 do capítulo 12 de 1 Crônicas, 1 Crônicas 12, 32. Se você tem sua Bíblia, por favor, abra. Diz o seguinte: dos filhos de Issacar,
conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. O exército ficou grandíssimo, muitos homens, mas havia ali um grupo estratégico, apenas 200. Em todo o grupo, esses 200 não passava de 0,25% do exército. Era um grupo bem seleto, bem pequeno. E, queridos, esse é um tempo que nós precisamos ser como esses homens de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Nós, eu e você, precisamos saber o que a igreja precisa fazer e apontar o caminho para o mundo. O que o mundo deve fazer. Eu e você, como igreja, temos a responsabilidade, temos a tarefa de sermos esses homens, conhecedores dessa época, desse tempo. Por isso, quando a gente vai ao texto bíblico, a gente precisa olhar o texto de maneira pormenorizada, olhar os detalhes do texto e averiguar se de fato é assim, se as coisas as quais estamos lendo, elas estão de acordo com a realidade do nosso tempo. Porque o texto diz que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. E nós estamos olhando, querido, de maneira bem pequena, exatamente para a gente ter a certeza, a clareza de que a Escritura não falha, a palavra de Deus não falha. Jesus disse, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, querido, fique alegre e feliz ao estudar a palavra, ao procurar os detalhes do texto. Não leia a Bíblia de qualquer maneira, passando apenas por cima, mas se debruce sobre ela, para que você possa responder qual a razão da sua fé. Como diz lá o apóstolo Pedro, quando perguntarem a razão da nossa fé, e aí então nós podemos falar e explicar e dizer de maneira clara, esse tempo é o tempo do fim. Por isso, por isso e por isso. Amém, queridos? E quando nós vamos à palavra, para que possamos estar preparados, nós temos que ir, como Jesus disse, para os judeus. Vamos a João, João capítulo 5, verso 39. Texto que nós já citamos no início, porém não lemos. João, Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. E é dessa maneira que nós vamos nos preparar. Nós vamos estar prontos. De que maneira? Examinando as Escrituras. João 5,39 diz aí o seguinte. João capítulo 5, verso 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Preste atenção aí. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. É Jesus quem está falando, e está falando para os judeus. Os judeus aqui estavam interpelando a Jesus. O Evangelho de João, nesse começo, mostra Jesus num embate muito forte com os judaizantes. E eles acreditavam nas Escrituras, e naquele momento ali as Escrituras era todo o Antigo Testamento, composta pela lei de Moisés, pelos salmos e os profetas. Formava, então, a Torá, que é o Antigo Testamento. E Jesus diz, olha, examinai. Examinar aí, querido, é pesquisar, investigar, inquirir, olhar detalhes. E esse tempo, o tempo em que nós estamos vivendo, nunca foi tão necessário examinar as Escrituras, gastar tempo sobre ela, nos debruçar sobre ela,
porque são tempos difíceis e trabalhosos. Nós temos, por um lado, uma igreja grande numericamente, mas que não conhece as Escrituras, porque as pessoas vêm para os templos e não querem estudar a Escritura Sagrada, o manual, aquilo que vai nos dar a direção, e que Jesus diz aí, além de ele falar para os judeus examinar, Jesus dá mais 2 detalhes. Examinar por quê e para quê. Ele diz, vocês julgam ter nelas a vida eterna. E de fato, queridos, a vida eterna está nas Escrituras. O próprio Jesus disse que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus, o seu Filho. Isto é a vida eterna. Então é preciso examinar, é preciso olhar com calma, é preciso buscar nas Escrituras a vida eterna. E aí Jesus completa dizendo, elas testificam de mim. Porque os judeus estavam falando contra Jesus e contra o seu ministério. Mas eles ao mesmo tempo diziam que acreditavam nas Escrituras. Jesus falou, olha, vocês então examinem as Escrituras. Porque ao mesmo tempo que elas falam da vida eterna, elas testificam de mim. E nesse tempo, querido, como no tempo de Cristo, a vida eterna é o principal. E aí eu queria ir com você lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, que Jesus vai falar da vida eterna e da salvação da alma. Jesus é muito claro nas suas colocações. A salvação da alma, querido, é o bem mais precioso que um homem pode adquirir. E quando ele diz aí que as Escrituras falam da vida eterna, ele está falando da salvação da alma. Porque ou você tem vida eterna, ou você tem morte eterna. Vida eterna é viver eternamente com Cristo. Morte eterna é morrer eternamente longe de Cristo. É estar eternamente longe de Deus. A condenação eterna é o mesmo que a morte eterna. Ora, essa é a questão primordial para o nosso tempo, querido. E olha o que Jesus diz aí, Marcos 8, versículo 36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? O valor que Jesus dá para a alma humana e para a vida eterna não tem comparação, não tem como medir, não tem como pesar em balança. Porque o próprio Jesus faz uma pergunta e deixa a indagação no ar para que os seus ouvintes pensem. Que daria um homem em troca da sua alma? Ou que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adiantou nada. Ou seja, não há nada que alguém possa dar em troca da sua alma. E nesse tempo difícil de pandemia e de gente morrendo em todo lado, querido, o fator principal para mim e para você é a salvação da sua alma. É a salvação da minha alma, é a salvação de todas as almas. Por isso que Jesus diz, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E elas testificam de Jesus. Então, nesse tempo, quando a gente precisa estar pronto, pronto para quê e por quê? Pronto para a vinda do Senhor Jesus, ou pronto para ir ao encontro de Jesus, e aí pela morte. Se a morte bate à nossa porta, nós precisamos estar prontos. E a maneira de estar pronto, querido, é examinar as Escrituras, é ir à palavra de Deus, porque elas vão falar da vida eterna. Cristo é a palavra e Cristo é a vida eterna. Vamos voltar a João. João capítulo 17, quando Jesus fala ali sobre a vida eterna.
João 17, versículo 3. Olha o que Jesus disse. Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. Diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, para você tomar posse da vida eterna, você precisa conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Ele e o Pai são um, e Jesus é a própria palavra, porque o Evangelho de João também vai dizer para nós que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então Jesus é a palavra, Jesus é a vida eterna. E não há como termos vida eterna se não formos a Jesus pela palavra. É muito simples e é muito claro. Para que eu e você possamos estar pronto para esse tempo do fim, para que eu e você possamos estar pronto espiritualmente, e aí com a salvação garantida, mas também precisamos estar prontos emocionalmente, porque num tempo como esse, a cada dia chega à nossa porta uma notícia ruim, trágica, de morte, doença, internação, briga, guerra, desemprego. E aí vocês precisamos estar prontos na vida emocional. E nesse tempo tem aumentado o número de suicídios, porque as pessoas estão descontroladas emocionalmente. E aí não suportam a pressão desse tempo. Não suportam a enxurrada de notícias ruins, e que quando bate a sua porta, elas então perdem o controle e acabam dando cabo da própria vida. E aí, querido, vem o pior, porque alguém que tira a própria vida está destinada à morte eterna, porque ele atentou contra a própria vida. Então, querido, se faz necessário, eu e você, nesse tempo, estarmos prontos, preparados nas Escrituras. Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, é que vão falar, que vão apontar para Jesus e para a vida eterna. Vamos a outro texto, em 1 João, primeira carta de João. João foi o discípulo mais novo do grupo, dos 12, e foi o último discípulo a morrer, o último apóstolo a morrer. João escreveu coisas tremendas. João viveu com Jesus intensamente o seu ministério, foi um dos primeiros a ser chamado para seguir a Cristo. Estava lá na companhia de seu pai Zebedeu e seu irmão Tiago, quando Jesus passou na praia e disse para eles: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. João era bem jovem e ele seguiu piamente. Quando Jesus estava morrendo na cruz, João estava lá. Todos os outros discípulos foram embora, fugiram com medo também de morrer. Mas João estava lá, aos pés da cruz, ao lado de Maria, mãe de Jesus, e possivelmente mais outras mulheres. E João, na sua primeira carta, no capítulo 5, ele vai falar sobre o testemunho da palavra sobre Jesus. Mas João vai falar aí sobre o tríplice testemunho a respeito de Cristo. 1 João capítulo 5, verso 6. É um texto interessante, é um texto que não é muito estudado, mas tem algo muito jóia nesse texto para nós. 1 João capítulo 5, verso 6, diz o seguinte: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E o Espírito Santo. Estes três são um. E três são
os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Percebam, queridos, que coisa linda, maravilhosa, que João está explicando para nós. Ele diz que lá no céu, três dão testemunho do Filho. No versículo 7, pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e os três são um. E aí você pensa, o Pai é o Deus onipotente e todo-poderoso. A Palavra, quem é a Palavra? A Palavra é o próprio Jesus. Porque aí nos remete lá para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então essa palavra que estava lá no princípio da criação, quando João fala no princípio, é o princípio de todas as coisas, na criação do mundo, a palavra estava lá. E a palavra era Jesus. Tudo que foi feito por meio da palavra. Deus dizia, haja luz e houve luz. Ali estava a palavra. Então esses três dão testemunho do próprio Filho. E aí João vai dizer mais o seguinte, que são três os que testificam na terra: o Espírito, que é o Espírito Santo, a água e o sangue. A água aí fala do batismo de Jesus, e o sangue fala da morte vicária de Jesus. E quando Jesus está sendo batizado, se você for olhar Marcos capítulo 1, vamos olhar rapidamente, Marcos capítulo 1, verso 9, Jesus está sendo batizado por João Batista, e Deus lá do céu fala com eles para que o testemunho seja verdadeiro. Jesus está sendo batizado por João. Abra sua Bíblia aí, Marcos capítulo 1, verso 9. Diz o seguinte: naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Olha aí o Espírito Santo. É o outro que dá testemunho na terra também. Versículo 11. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Olha o testemunho aí. Olha Deus falando, queridos. E João vai dizer que eles ouviram essa voz. João, queridos, foi privilegiado. E João ouviu essa voz duas vezes, porque possivelmente ele ouviu aqui, porque João também era um dos discípulos de João Batista. E João ouviu a voz lá no Monte da Transfiguração. Estava ali no monte Jesus, mais três discípulos, Pedro, Tiago e João. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Dai ouvido a Jesus, porque ele é o meu filho amado. Então perceba, querido, como é que João escreve, e aí ele escreve com toda a autoridade, dizendo que aqui na terra três davam testemunho acerca do Filho: o Espírito, a água e o sangue. E o sangue, João aponta para
a morte na cruz do Calvário, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Jesus morreu, porém não ficou na morte. Ele ressuscitou dentre os mortos. Então a morte de Cristo ali, o sangue derramado, também é um testemunho. Porque ele não ficou na morte, ele ressuscitou dentre os mortos. Então, querido, não há como nós irmos a Deus e a Jesus se não for pela palavra. E não há como estar preparado para esse tempo se nós não formos a palavra. Mas João, nesse texto, volta lá em 1 João, capítulo 5, e vamos olhar o restante do texto. Primeira carta de João, capítulo 5. Olha o que João vai dizer no versículo 11 e 12. E aí ele vai falar sobre a vida eterna. Olha o que ele diz aí. 1 João, capítulo 5, verso 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, queridos, no fim das contas, o que importa nesse tempo é a vida eterna. Não adianta você ficar atribulado, querendo correr de um lado para o outro, que nesse momento não dá nem para correr, nem para um lado nem para o outro. A maioria de nós está confinado. E não adianta ficar ansioso, perder o sono, as noites de sono. Porque o que importa nesse momento é a salvação da sua alma, a salvação da minha alma. Ou seja, a vida eterna. E você só tem a vida eterna se você tiver o Filho. O texto é claro. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. E aí por isso Jesus disse lá no Evangelho de João: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. A vida eterna, querido, é o que eu e você precisamos nesse momento. A segurança da vida eterna. A certeza da salvação da sua alma. Eu preciso ter a certeza da salvação da minha alma. Isso é o que importa nesse momento, em que a morte está rondando as nossas casas, em todos os bairros, cidades e países. A morte está rondando, querido. E só há um remédio contra a morte: a vida eterna. Jesus venceu a morte para nos dar a vida eterna. Eu queria terminar esse tempo de hoje indo a Daniel, profeta Daniel, capítulo 12. Daniel vai falar do tempo do fim, Daniel vai falar das Escrituras e Daniel vai falar da vida eterna. Que coisa linda, queridos, que coisa maravilhosa. A Bíblia é fantástica. Toda ela aponta para a mesma direção. O fim de todas as coisas, a salvação eterna ou a condenação eterna. Daniel viveu muito antes de Jesus, de João, dos apóstolos. Daniel viveu lá na Babilônia, no cativeiro, período que Israel estava no cativeiro babilônico. Livro de Daniel, capítulo 12. Nós vamos olhar em versículos de 1 a 4. Depois vamos olhar o versículo 10. E você vai ver que tem tudo a ver com esse tempo em que nós estamos vivendo. E olha que Daniel viveu muitos anos antes de Cristo. Muitos anos. Diz aí o texto. Daniel capítulo 12, versículo 1.
Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Olha aí, Daniel já falando do livro da vida, queridos. Todo aquele que for achado escrito no livro, esse vai ser salvo. Versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Perceba que Daniel está falando da mesma coisa. A condenação eterna ou a vida eterna. Versículo 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como fulgor no firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Olha aí, querido, o livro. Era o livro profético. Daniel estava escrevendo o seu próprio livro, o livro que ganhou o seu nome. E hoje nós temos o livro de Daniel, para que a gente possa então pesquisar, examinar as profecias. Daniel fala desse tempo do fim, Daniel fala aí da grande tribulação, tempo de angústia. É o tempo de tribulação, queridos, que está pertinho de chegar. Esse tempo da grande tribulação, ele vai começar logo após o arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada e começará então uma grande tribulação, muito pior do que o tempo em que estamos vivendo, que é o princípio das dores. As dores ainda não chegaram ao final. E olha o que diz Daniel no versículo 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Percebeu aí? Os sábios entenderão, os filhos de Sacar, aqueles que buscarem na palavra, aqueles que examinarem as escrituras entenderão. O versículo 4, né? Daniel também diz, muitos o esquadrinharão. Esquadrinhar ali, exatamente isso, examinar minuciosamente, buscar, estudar. Querido irmão, querida irmã, grandes amigos, visitantes, vocês que estão conosco, gaste o seu tempo examinando as Escrituras, porque são elas que testificam de Jesus e são elas que falam da vida eterna. Não há outro caminho. Jesus é o caminho. E para você chegar a Cristo, você precisa ir às Escrituras. Não há como você ir a Cristo sem as Escrituras. E você, meu irmão, minha irmã, que não gosta de ler a Bíblia, esquece isso. Se debruce sobre a palavra. Gaste tempo. Gaste seu tempo estudando a palavra. Salve a sua alma. Salve a sua vida. Corra pela sua vida, queridos. Porque o tempo está próximo. O fim se aproxima. O fim vem. O fim vem. Essa era a palavra de alguns profetas lá no Antigo Testamento. Querido irmão, querida irmã, exatamente por esse motivo que nós precisamos olhar as características do tempo do fim e termos a plena convicção de que os dias em que estamos vivendo são os dias do fim, o tempo do fim. Deus guarde a sua vida, Deus guarde o seu coração, Deus te fortaleça, Deus te atraia para a palavra. Ah, querido, você que não gosta de ler a Bíblia, você que talvez não creia nas Escrituras, comece a pedir a Deus fome e sede da palavra de Deus, para que você possa ir até ela
e você possa se alimentar das Escrituras Sagradas, porque elas é que vão levar você à vida eterna.